Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com vocês do 6º ano, para a aula 7, diferentes expressões artísticas e suas representações religiosas. A gente vai falar sobre arte e religião. Então, a gente começa com a definição de arte. Arte é qualquer produto ou atividade realizada pelo homem com propósito estético ou comunicativo, contanto que expresse ideias, emoções ou formas de ver o mundo. Por isso que a religião pode ser usada também, a arte também pode se valer da religião, a religião se valer da arte, porque trata-se de comunicação, de expressão de ideias, de emoções, de formas de ver o mundo. Vamos ver quais são os períodos da história da arte, de um modo geral. Olha, na pré-história você já tem os primeiros artefatos considerados arte. O homem primitivo começa a passar pelo processo de se tornar sedentário com o desenvolvimento da sua agricultura, com mais complexas relações, e a religião ganha importância. Nós estamos mais ou menos aí na faixa de 25.000 a 8.000 anos antes de Cristo, ok? Então essa é a arte na pré-história. A religião tem um papel importante no começo das expressões artísticas. Nós vamos ver isso há pouco por figuras, até por ilustrações. E na Idade Antiga? A Idade Antiga já vai do ano 5.000 ao ano 476 depois de Cristo. Na Idade Antiga aparecem as primeiras grandes cidades, as civilizações antigas, a invenção da escrita, quando as manifestações artísticas ocorrem em todas as culturas e em todos os continentes. A vida no planeta se diversifica nesse período da antiguidade. E na Idade Média? A Idade Média sofre influência direta da arte romana e do cristianismo. A Idade Média é considerada a partir da queda do Império Romano, que foi por volta de 500 depois de Cristo. Então a religião cristã se torna a religião oficial do Império Romano e a Idade Média vai até 1453. Veja com seu professor de história, eu desconfio que é com a queda de Constantinopla, né? Veja lá. E inicia-se a Idade Moderna. A Idade Moderna é considerada de 1453 até a época da Revolução Francesa. A Idade Moderna, com grande expansão cultural na Europa, a religião dá lugar à concepção científica do ser humano. Então ocorrem expansões geográficas e a arte deixa de ser uma arte cristã, religiosa, passa a ser uma arte, a gente chama secularizada, ou seja, não influenciada pela religião. E a Idade Contemporânea, essa que vem até os nossos dias. Da Revolução Francesa, 1789, até os nossos dias. A Revolução Francesa permite a implantação de governos nacionais. Com a expansão política, a Revolução Industrial ocorre, ela consolida o capitalismo, tornando a arte ainda mais ousada e chamada arte pós-moderna. Então esse é, como diz o espanhol, um bosquejo, né? Muito rapidamente um passeio, uma panorâmica pela história da arte. E agora vamos ver a religião e a arte nesses períodos da história. A arte e a religião nesses períodos. Na pré-história, as pinturas revelam o caráter sagrado e ritualístico. Então, na pré-história já havia pinturas que representavam o sagrado para o homem primitivo, o ritual para o homem primitivo, danças rituais, estatuetas femininas representavam o culto da fertilidade. Essas estatuetas eram esculpidas em pedra, em osso ou em marfim. Então você vê o homem primitivo usando materiais rústicos na pedra, ossos, marfim, para fazer estatuetas que simbolizam divindades, né? Na antiguidade, os sumérios, um dos povos mais antigos conhecidos, os sumérios na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque e o Irã, desenvolveram os primeiros documentos escritos,
cerca de 3.600 deuses foram reconhecidos nessa parte do mundo antigo, na Mesopotâmia, devidamente registrados por escrito. Tinha um mito da criação, a gente conhece o mito da criação cristão, mas há o mito da criação também mesopotâmio. O mar era o lugar primordial do começo da vida. Um casal, o céu e a terra, An e Ki, o nome desses deuses. Os egípcios também, Nu era o oceano celestial de quem surgiu o Atum, que criou Shu-Ar, Tefnut, que é a umidade, nascendo o casal Gab, terra, e Nut, céu. Isso é apenas uma ideia do mito da criação mesopotâmio e do mito da criação do Antigo Egito. Você pode pesquisar com mais detalhes sobre isso, não é? A religião e a arte na Idade Média, embora o período medieval vivencie o cristianismo devido à doutrina oficial, a religião cristã era a religião oficial nesse tempo, por meio da Igreja Católica, as religiões dos gregos, dos romanos, dos celtas, dos germanos, dos vikings, entre outros povos, persistiam. Não devem ser esquecidas as artes que provêm dessas concepções que eram chamadas até impropriamente de pagãs, porque eram não cristãs, mas eram religiões que tinham a sua identidade e que não devem ser esquecidas, não é? Apresentam representações artísticas das suas divindades, manifestações de arte com relação ao transcendente, do mesmo modo que representações da religião cristã existiam representações de religiões não cristãs junto com as religiões cristãs nesse período por toda a Europa, não é? Agora nós vamos dar um exemplo aí de arte primitiva. Olhem bem para esse slide. Na pré-história, no Paleolítico, entre 40.000 e 100.000 antes de Cristo, eram feitas pequenas esculturas, como essa que é chamada Vênus de Willendorf. É uma das obras de arte mais conhecidas da pré-história. Era uma feição feminina que representava a fertilidade. O corpo feminino representando a fertilidade, a deusa mãe. Então, uma estatueta muito conhecida, bem antiga, não é? Da faixa lá de 40.000 a 10.000 antes de Cristo. Na antiguidade, há exemplos ali de deuses e deusas sumerianos. Na mitologia suméria, como nas demais mitologias, havia deuses representados na criação do universo, na manifestação da consciência divina. Esses deuses são os minerais, são usados para você fazer essas estatuetas. A flora e a fauna são representados por esses deuses. Demiurgo era um ser metade divino, metade humano, não é? Surge a sua meia-irmã, Nimá, para auxiliar com a magia e a multiplicação dos seres vivos. Então essa é um pouco da história da mitologia suméria, com esses modelos de estatuetas que vocês estão vendo no slide, não é? E a gente tem arte cristã. Vamos dar ali um exemplo de arte cristã? Naquela figura durante a Idade Média, que vai de 476 d.C. a 1453, a Igreja Católica estabeleceu as doutrinas do cristianismo, combateu heresias. Nesse período surge o islamismo no século VII, em 622, por meio do profeta Mohammed, ou Maomé. Não é? Então ali nós temos uma escultura do Papa Leão I impedindo os hunos de invadirem e saquearem Roma no século V. Ali é uma obra de arte, é uma escultura que representa essa feição da arte cristã. E do outro lado ali do slide, no direita de quem olha, você vê a arte muçulmana. Uma das mais belas obras da pintura islâmica é chamada A Ascensão de Maomé, que é uma composição que mistura elementos orientais, o dourado flamejante, com elementos cristãos, que é o agitado, o movimento agitado do traço de pintura que tem ali. O rosto do profeta está em branco porque, para o islamismo, era uma heresia representar o rosto do profeta. Então, essa pintura, A Ascensão de Maomé, é exemplo de uma obra
muçulmana, porque nesse período da Idade Média, no século VII, surge a religião de Maomé, o islamismo, ok? Temos aí a arte renascentista, já é a arte do que a gente chama de Idade Moderna, do século XVI para cá. A mais famosa delas é a criação de Adão, o teto da Capela Sistina, no Vaticano, que é uma realização de Michelangelo. Vários painéis retratam histórias do Gênesis, é uma arte cristã, com molduras de cenas adicionais, cerca de 300 desenhos ampliados, transformados nessa esplendorosa obra de arte, que é o teto dessa capela do Vaticano. E temos aqui um exemplo de arte contemporânea. Ellen David Brancati. Meu trabalho está vinculado à condição humana. Reajo pacificamente à natureza humana com agitação saudável. É importante interagir com a vida dos pobres por meio da pintura. Tento trazer a profundidade de meu insight sobre a dor, a força e sua dignidade. Esse artista contemporâneo, de 1999, ele retratou um negro na posição de Jesus crucificado, não é? Crucificação, ele chamou. É um artista do Haiti. Então, esse é um traço moderno, contemporâneo, de arte representando a arte cristã, porque ele fez um quadro representativo da crucificação de Cristo, não é? E nós temos aí a arte indígena. As máscaras indígenas são usadas em danças cerimoniais, então é arte religiosa, não é? Representando a figura viva do ser sobrenatural, como os indígenas concebem esse ser, né? Assim, quando o indígena utiliza uma máscara durante um ritual, ele acredita que se transforma naquele ser representado naquela máscara. São as máscaras indígenas. E, por outro lado, a arte negra. Também nós colocamos ali modelos de máscaras. Os povos africanos desenvolveram diversas formas artísticas ligadas principalmente às suas religiões, também com máscaras esculpidas, que podem ser de madeira, simbolizam divindades com significados diferentes para cada povo, assim como há uma diversidade de religiões entre os índios, aqui no Brasil, há uma diversidade de religiões entre os africanos lá na sua terra de origem, não é? Representando o sagrado, o não sagrado, que é chamado profano, ações que fazem parte da cultura deles e dos costumes deles. Então, essa é uma maneira de se retratar também a religião por meio da confecção dessas máscaras, ok? Assim a gente deu esse panorama pela história da arte, como a arte se manifesta, a religião pode se manifestar por meio da arte, ok? Duas tarefas, duas atividades para você fazer, tá bom? E não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima. Muito obrigado.